Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para nesta então quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Juntos hoje, neste dia 12 de março, quinta eucarística, dia de nos encontrarmos com Jesus no Sagrado Sacramento, nos adorarmos na visita na sua capela, Jesus exposto pelo ostensório, aonde for, hoje é quinta eucarística. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, para a primeira leitura de hoje, aonde vamos começar escutando bem assim: Dei esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente. Desde que saíram os seus pais do Egito até os dias de hoje, a todos enviei meus servos, os profetas, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. Se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Caríssimos, então, para olharmos para esta quaresma, primeiramente o contexto, né? Vamos pensar aqui primeiro no contexto. Contexto, falamos lá do povo que 40 anos andou no deserto e foi morrendo lá, foi purificando, né? Beleza, aquele contexto todo lá, que eu já falei em vídeos anteriores e assim por diante. Mas, o que acontece? Os filhos acabaram também pecando. Como vai dizer ali, né? Desde os dias que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. O Senhor convida: ouvi minha voz, e eu serei seu Deus, e vós sereis o meu povo. Seguir de serdes felizes. Mas, não, eles não escutaram, não prestaram atenção. Seguindo as inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Mesmo com as tentativas do Senhor, não ouviram e não prestaram atenção. Então, meus caros, como dito, a fé morreu, foi arrancada de sua boca. Bom, primeiramente, isso é um convite para nós. O Senhor nos convida: me escutai e eu serei seu Deus, e vós sereis o meu povo. Eu cuidarei de vós, enquanto vós me servis. Escutai, para ter um bom caminho, para serdes feliz. Não só a felicidade terrena, mas principalmente a eterna, que é no céu. Não ouviram e não prestaram atenção. Quantas vezes, mesmo Deus nos chamando, nós não escutamos Ele? Quantas vezes não escutamos o chamado do Senhor? Ele está ali, pronto para nos receber, mas nós não quisermos escutar. Mesmo o Senhor lá enviando os seus profetas, enviando os sacerdotes, todos aqueles que ele envia, né? Porque não é só o sacerdote, mas também, às vezes, uma simples pessoa, como falávamos algumas
liturgias anteriores, às vezes uma pessoa simples do cotidiano pode mudar tudo. Então, Deus envia ali seus servos, seja qual for, para tentar fazer nós escutarmos. Desde o início do nosso caminhar errado até o fim, Deus está ali sempre enviando alguém para tentar nos ajudar e fazer-nos voltar para Deus. Então, muitas vezes, nós não escutamos o Senhor, não aceitamos ali a graça de Deus, não aceitamos a sua correção. E muitas vezes a nossa fé morre. Então, é olhar para esse tempo quaresmal. Quantas vezes Deus foi ali, nos chamou, nos convidou? Quantos que Ele não enviou para nos convidar? Mas às vezes nós, de coração fechado, não escutamos o Senhor. Para o Salmo, Oxalá ouvistes hoje a tua voz, não fecheis os vossos corações. Ouvi a voz do Senhor, não fecheis os corações. Para o Evangelho, aqui vamos ter aquele povo que vai contra Jesus, que vai contra Deus, que vai contra tudo, né? Porque são povos muito fechados para si. Jesus estava ali expulsando o demônio de um mudo, e quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. Mas alguns disseram que era por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsava os demônios. E então tentaram pedir-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, conhecendo esses pensamentos perversos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima de outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizei que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Então, meus caros, este contexto. São muitos os que atacam. São muitos os que estão contra nós. Estão contra Deus, estão contra Jesus. Estão contra Nossa Senhora. Estão contra a igreja. São muitos. Além dos demônios, a gente tem os famosos secretários de Satanás. Que se você me acompanha há algum tempo, você já sabe o que é, né? Para evitar qualquer perigo de vídeo bloqueado, o processo, né? Eu não vou falar nesse vídeo quem que é o secretário de Satanás, né? Mas você já deve conhecer, né? Aqueles que causaram lá 500 anos atrás, mais ou menos, causaram a divisão na igreja. A gente sabe que aquilo lá foi obra de Satanás. São Padre Pio falava disso, né? Que foi um anjo sobrenatural, foi o anjo caído, Satanás, que inspirou a divisão. E hoje você sabe a divisão que é aquele povo, né? Piorou. Tem uns que querem imitar nós, querem imitar a Igreja Católica, mas não conseguem. Eu fico muito irritado ao ver muitos deles querendo imitar a nossa Santa Missa, querendo imitar as nossas orações e tal, mas gostam de criticar a gente, né? Querem fazer igual, mas não querem fazer do jeito certo, né? Querem fazer eles próprios do jeito deles, do jeito que eles acham certo, mas gosta de imitar a nossa igreja. É muito triste isso. E assim era. Jesus ali expulsando os demônios, e eles ali, como não queriam, né?
queriam só para eles este poder, então eles falavam que era coisa do demônio, né? Hoje eles falam que Nossa Senhora é o demônio de azul, não sei o quê. Então, sabe, sinceramente, isso foi uma coisa que a igreja tentou impedir, né? Deles fazerem a mesma coisa que faziam no tempo de Jesus. Faziam errado que os profetas não eram profetas realmente, né? Os mestres da lei, fariseus, não eram realmente profetas, eram só enganadores. E queriam fazer tudo do jeito deles, da vontade deles e das leis deles, porque eles tinham milhares de leis. Então, não era assim que Deus queria agir, né? Eles manipularam muito. Então, não queiramos usar o contexto da história errada ensinada na escola, né? Mas saibamos que existem diversos erros da história ensinada na escola para falar da história da igreja. Então, a gente não pode usar essa história da escola, porque ela é uma história que leva muitos a sair da fé, a perder a fé, né? A morrer praticamente. Então, é este o contexto. E lembrar que aqueles que estão contra nós, Satanás e seus secretários, e todos aqueles que agregam na vontade de Satanás. Então, rezemos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão de todos os santos e santas, e em especial a Santíssima Virgem, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma abençoada quinta-feira e nos encontramos amanhã, com a graça de Deus. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com quem necessita da palavra. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.